Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em política, à luz da Bíblia, eu gostaria de falar sobre um tema: pátria, patriota ou bolsonarista. Em João capítulo 1, versículo 14, e a palavra de Deus diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Uma pátria é como uma igreja. Ela é formada de famílias e de indivíduos. O formato de pátria e igreja vieram juntos. Após Deus ter instituído a família, então não existe pátria nem igreja se não existir a família. Isto é uma verdade absoluta. Quando Cristo ele veio ao mundo, estavam ali fragmentadas tanto a família como a igreja. Tanto a nação de Israel como a pátria, quanto a família. Cristo veio para restaurar tanto a família como a igreja. Cristo era, conforme o versículo 14, Cristo era e é e sempre será. Primeiro, verbo. A palavra, Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. O verbo, ele, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, em Cristo, o Cristo que ele era, é e sempre será, ele continua sendo o verbo, continua sendo a palavra, ele é o unigênito do Pai. Nele tem graça, nele há a graça. Graça é aquilo que é oferecido sem mérito, e nele há a verdade. Isso significa que uma pátria ou uma igreja, ela, para ser reconhecida como uma luz, ela é uma chama de luz. E por essa razão, Cristo falou justamente isso. Cristo está falando aqui sobre política. Muitas pessoas entendem que jamais se pode analisar política à luz da Bíblia, mas isso não é verdade. Deus sempre está no controle de todas as coisas. As autoridades são instituídas por Deus. Ser patriota é uma coisa, ser um bolsonarista é outra coisa. Bolsonaro, ele é o ícone atual do patriotismo brasileiro. Mas, se caso Bolsonaro deixar de ser um patriota, você deixa também de ser um patriota? Claro que não. Se você é um patriota real, você não vai deixar de ser patriota por causa do Bolsonaro. E uma outra coisa, nós não podemos ter um político de estimação, seja ele quem for. Enquanto Bolsonaro continua sendo um homem sério, como eu acredito, um homem honesto, então o povo brasileiro, aqueles que são patriotas reais, devam realmente apoiá-lo, porque ele é um ícone, ele é um político de alta grandeza no cenário atual do Brasil. Então, um verdadeiro patriota, ele não pode jamais ser iludido por uma ideologia política, mas sim procurando os valores que são os valores espirituais, os valores de pátria, os valores de família, os valores de igreja, os valores do cristianismo. Agora, ser lulista, petista, comunista, é a mesma coisa, porque todavia existe uma exceção, porque o Lula se sabe que ele é um encantador de serpente, de burro, de jumentos. Serpentes são aqueles que são desonestos intelectuais. Os jumentos são aqueles que que tornaram-se assim massa de manobra, usado como massa de manobra
até que caia a ficha. Então, restando apenas os comunistas de plantão. Por esse motivo, meus amigos, nós estamos dizendo o seguinte: o verdadeiro patriota, ele tem em si a verdade. Essa verdade que liberta. Em João 8,32, nós precisamos acreditar nessa verdade. Para vivermos, falar e escolher como viver em paz aqui em nosso país. E não viver aqui em uma Nicarágua, numa Coreia do Norte, onde a Jovem Pan ele denunciou em 11 de 6 de 2023 que ali os cristãos são mortos por confessar a sua fé. Na Suíça, onde a democracia é de verdade, um parlamentar ganha igual a um civil e ele precisa ter outra forma de trabalho. Lá existe respeito pelo trabalhador e a votação lá tem até votação de bairro quando vai se fazer uma obra ou melhoria numa rua daquela. Precisa ter o consentimento daquele povo ali, daquela comunidade. O presidente Figueiredo falou que iríamos reconhecer o sindicato do PT. Só que quando eles chegaram no poder, é preciso ter muito derramamento de sangue. Nós estamos vendo cada dia mais as coisas se ficando de maneira negra, uma situação muito caótica e insustentável. Ele desarma o povo, deixando os bandidos armados para depois tornar totalmente escravo aqueles que eles querem dominar. E aí, tudo isso aí que sirva de reflexão para que não caiamos nas narrativas de um comunismo que adentra em nosso país. Que louvado seja Deus.